Alô, galera, começando mais um podcast de letra. Muito obrigado a todos que acompanham o programa, tanto pelos agregadores de áudio, tanto quanto pelo YouTube, que começou há 3 semanas, esse vai ser o terceiro programa. Eu ainda preciso pegar um tempinho aqui, separar algumas entrevistas. As entrevistas eu acho que a gente pode publicar, né? As entrevistas que a gente fez com Fernando César, com Valmir Gomes, com Augusto Mafuz, com... O Mafuz não tem, né? Porque a gente não gravou vídeo, mas com o PVC, com o Jota, com o Valmir e com o Fernando César, a gente tem entrevista gravada, né, em vídeo. Então, acho que eu vou publicar esses vídeos aí o mais breve possível, porque estão todos aqui ainda guardados no meu computador. Mas Carlos Boro e Ricardo Brejinski, chegamos a mais uma semana e a gente volta agora a fazer programas, né, abertos, programas que o pessoal pode ouvir a qualquer momento. E isso, inclusive, fez com que a gente tivesse o recorde de audiência de novo nessa semana, por conta do número de pessoas que foram acompanhar programas mais antigos. Esse é o 92, tem gente que ouviu o programa 7, programa 8, programa 11. Então, imagina só, isso é muito legal. É para isso que a gente quer fazer o programa, para que ele não seja assim, ele não morra, né, Bório e Ricardo, ele não morra, a gente grave na quinta, dia 20, e ele morra na sexta, quando ele é exibido, inclusive nesse dia de feriado de Tiradentes. Mas, gente, o assunto de hoje a gente fala muito de atacantes, fala muito de artilheiros, mas a gente fala pouco dos heróis. É claro que ajudou um pouco esse tema o fato do Bento, do Atlético, ter feito uma atuação de gala, né, no jogo da Libertadores, mas já era a ideia antecipada de goleiros. E aí eu pergunto para vocês, para que caminho a gente segue? Vamos começar aqui dentro, no nosso espaço, na nossa aldeia, como adoro de falar os perfis fakes, né, aqui na aldeia, ou se a gente abre e depois fecha. O que vocês acham? Ricardo, você que é mais novo vai ter essa chance de decidir. Acho que vamos valorizar os nossos primeiro, né? Começar por aqui, daí acho que vai saindo da casa. Então, Bório, assim, é óbvio, né, que você vai ter, né, contando brasileiros como a gente conta, né, de 71 para cá, esse é o 53º, então, assim, óbvio, vai ter trocentos goleiros, mas que primeiro goleiro você puxa pela tua memória jogando em Campeonato Brasileiro, ali pelos inícios dos anos 80? Cara, eu lembro muito bem do Mazzaropi no Vasco, Valdir Pérez no São Paulo, o Mazzaropi veio depois para o Curitiba, inclusive, né? Veio depois para o Curitiba. Carlos na Ponte Preta, essa geração, Leão, né, jogando pelo Palmeiras, o final de carreira do Leão, ainda peguei o Leão jogando ainda, né? Uhum. Quem mais que tinha? Raul Plasma, né, que depois virou comentarista esportivo. Tal, o próprio o Jairo, né? Já é um cara mais anterior ainda, né? Veterano. Neneca, o original, Neneca original, que era um baita de um goleiro, né? Neneca jogou acho que no Guarani. Sim, foi campeão, né? Campeão pelo Guarani, Então, coisa que é mais velho para a maioria dos nossos ouvintes aqui, mas são os caras que eu lembro, assim, fácil de memória. Eu me lembro, Ricardo, muito, assim, antes da gente voltar para cá, e lembrando, assim, o Carlos, talvez para mim tenha sido o melhor goleiro que eu vi jogar, Carlos Roberto Galo, mas o mais azarado que eu conheci também, né, por tudo que aconteceu na carreira dele. Quando é para ele ser campeão no Corinthians, ele se machuca e o Ronaldo é campeão paulista de 88. Mas lembro muito do Carlos, lembro do Valdir, até por causa da seleção. E aí, puxando bastante para cá, o Neneca talvez seja uma lembrança inicial forte, e o Joel Mendes era uma lembrança também muito forte, uma lembrança muito forte ainda, porque o Joel, ele fez toda uma carreira, a gente citou alguns goleiros, Ricardo, que começaram a história do Brasileirão, né? Raul, Jairo, Leão,
O próprio Valdir Pérez, que estava na Ponte Preta, essa linhagem toda que começa lá em 71, o Joel Mendes estava nessa linha, né? Porque ele era goleiro do Santos, foi goleiro do Curitiba, foi goleiro do Santos, mas eu me lembro, claro, dele jogando no Colorado. E você, Ricardo? De quando eu era pequeno, os goleiros assim que eu mais lembro assim era o Zete e Carlos Germano, que foi a época que eu comecei a acompanhar futebol, e o Carlos Germano campeão pelo Vasco, e o Zete, eu não sei por que se foi, talvez nos primeiros campeonatos que eu acompanhei foi o Rio São Paulo de 97 com o Santos sendo campeão, eram dois goleiros que eu lembro bastante. Aí o André também, que jogou no Internacional, assim, que não deu muito sucesso, mas são os primeiros que eu lembro. Daqui, o Regis, para mim, é o principal nome pela época que eu peguei, tanto ele do Paraná quanto ele depois no Curitiba. E aí também Ricardo Pinto, o Flávio, acho que são os primeiros assim que me vem na cabeça. E claro, depois se a gente for andando para cá, os mais recentes, os principais também, viram várias opções, mas os primeiros, tanto nacional quanto os locais, foram esses. E aí, Boris, já indo nessa ideia que o Ricardo puxou, olhando para os goleiros do Atlético, teve um longo tempo em que o Altevir foi goleiro, mas eu não lembro do Altevir. Mas aí surge para mim o primeiro goleiro espetacular que eu vi na minha vida, que é o Roberto Costa, que é ali 82, 83, né? Roberto Costa, que também jogou no Vasco, né? O cara foi 2 vezes melhor jogador do brasileiro. 2 anos seguidos, né? O Roberto Costa, que era um cara que parecia que tinha 40 anos de idade, né, quando jogava. ele tinha uma cara de velho, né, mas, pô, jogava demais o Roberto Costa, cara. É um excepcional jogador. E acho que vem daí essa linhagem do Atlético, daí, né? Vamos lá para trás, né, com o Caju, né? Claro. O dono, o rei do arco, né? A majestade do arco, que daí vem essa linhagem de goleiros do Atlético que a gente vai fazer enfileirar aí um monte de camisa 1 aí, que Deus o livre, né? Impressionante como o Atlético tem a capacidade de revelar bons goleiros, né? É uma coisa histórica, né? No momento que a gente puxa o Roberto Costa, você vai para uma sequência depois com o Marola. O Marola, um longo tempo de Marola, né? O Rafael, né, que foi campeão também pelo Atlético. Então, você tem Rafael, foi campeão paranense em 83. Aí você tem um período grande do Marola, depois tem um período grande do Gilmar. Claro, o Gilmar, em comparação com esses goleiros, o Gilmar estava abaixo. Mas daí já veio uma sequência, né, com Flávio, com o Ricardo Pinto. A partir do Ricardo Pinto, se você for ver, né, Ricardo, todo goleiro do Atlético é estrela do time. Teve um hiato ali, porque veio o Ricardo Pinto, aí veio o Flávio, aí o Atlético contratou o Diego, que tinha sido eleito o melhor goleiro do campeonato pelo Juventude em 2002. O Diego não repetiu aquilo que se esperava do Juventude, mas ficou um bom tempo. Aí veio um período assim meio conturbado de goleiros, né, que passaram Galato, Renan Rocha, Vinícius, Guilherme Naval Montoya. Era uma salada assim que o Atlético chegava a ter Viáfara. Eram 2, 3 goleiros por ano, porque ninguém se firmava, até que veio o Neto. Aí o Neto parecia que ia ficar, deu um ano, foi embora para a Europa, porque na época o Atlético não tinha esse poder de segurar o jogador por muito tempo e acabava negociando por um preço mais em conta. Aí também teve muita dificuldade naquele ano de 2011, quando foi rebaixado no Brasileiro, até que veio o Everton. E aí nós estamos falando de 11 anos, 3 goleiros, né? O Everton, Santos e Bento. E os 3 ali fecharam o gol. Faz tempo que o Atlético não sabe o que é sofrer pelo camisão. Não, é impressionante, né? O Everton faz uma Série B muito boa em 2012, mas daí ele faz um 2013 espetacular, né, naquele Atlético vice-campeão da Copa do Brasil, e daí me parece, Boro, que é só para cima, né? Até o auge na Olimpíada. É um cara que veio assim, meio que na desconfiança, né? Porque era um desconhecido, veio para o Atlético, né? Já da Portuguesa meia boca, né? Meia boca, exatamente, porque a Portuguesa já estava capengando naquela época, né? Mas o Everton foi fantástico aqui no Atlético, né? Bem como você falou. Ele veio depois do rebaixamento e, pô, fechou o gol do Atlético, fechou. E tanto que foi uma campanha espetacular que foi parar na titular da seleção olímpica, né? Ganhou medalha de ouro. Ainda foi o grande herói, né? Pegou o pênalti que deu a medalha de ouro para o Brasil, né? O Santos, né, que vem a seguir, o Santos é um goleiro
bem diferente do perfil do Everton, né? O Everton é o goleiro estrela, e aí não é uma crítica, é o perfil do Everton. O Everton é um popstar. É um cara que até hoje é um cara bem quisto por todos, e é um cara que vira e mexe, está aqui em Curitiba para visitar os amigos, mas o Santos é o cara discreto, né, Ricardo? É o cara absolutamente silencioso, só que assim, as defesas que ele fez no Atlético, né, nesses o quê? Né, da metade de 16 para frente, né? Porque depois o Everton logo sai para o Palmeiras. O Everton foi em 17 para o Palmeiras, né? E o Início de Santos 17, assumiu. né? Ele ficou 5 anos, 4 anos e meio como titular do Atlético, e estava nas principais conquistas, né? Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana, defendendo pênalti, levando o time para a final. O Santos, assim, não digo o estilo de jogo, mas o estilo debaixo da trave, lembra muito o Dida, né? Aquele cara que Sim. não sorri, o cara muito sério, que não faz muita firula de espalmar. O Dida, assim, para mim, é impressionante aquela final do Mundial de Clubes, Corinthians e Vasco. O Corinthians é campeão e o Dida sai do gol, tipo, beleza, ganhei o campeonato e tô indo embora. E o Santos era muito igual. O Santos não faz essa reação, assim, de esboçar um sorriso no jogo. Depois, sim, mas ele é muito sério. Eu acho que isso é um perfil de cada um, né? O que importa é como joga. Mas acho que isso passa também um pouco de segurança para a defesa e um pouco de receio para o atacante, né? Que vê aquela cara fechada no bom sentido ali e fala, e agora, o que eu faço? Dá para dizer que o maior jogo do Santos é aquela volta da semifinal da Copa do Brasil com o Grêmio? Se não é a maior, é a que mais me lembro de uma atuação dele. Eu acho que é a maior, cara. Pelo Atlético, acho que é a maior atuação do Santos. Foi impressionante que ele fez aquele jogo, né? É um troço absurdo, cara, absurdo. E o Santos é assim, quando ele era reserva do Everton, as poucas chances que ele teve de atuar, ele se mostrava um cara fantástico. Mas só que ele tinha como concorrente um outro cara acima da média, né? Então seleção, você ficava assim, e falava assim, porra, quando que esse cara vai ter chance de jogar no Atlético, né? Porque ele ficou anos na reserva do Everton, né? E isso é um mérito também do Atlético de não ter negociado o Santos, né? Que ele poderia ter exigido, falar, não, eu quero sair, porque eu não vou jogar nunca aqui com o Everton nessa fase assim espetacular. Mas no fim ficou lá no Atlético até que chegou a vez dele. Um pouco isso lembra o próprio Flávio, né? O Flávio começa, tem uma história de que talvez ele não fosse o goleiro ideal para o Atlético, aí surge a possibilidade de trazer o Ricardo Pinto. O Ricardo Pinto vem, faz um bom campeonato em 96, tem aquela história maluca lá da briga nas Laranjeiras. Briga não, né? Do massacre de torcedores do Fluminense. O Ricardo Pinto levou a pior. Mas, assim, a sensação que a gente tinha que o Flávio era um goleiro mais completo do que o Ricardo, né? O Ricardo também é esse goleiro popstar, né? É o goleiro que aparece, que faz aquela defesa sensacional, que pula, pega a bola, faz a foto, né? Foto para a capa da tribuna, né? Mas o Flávio é mais Santos, né? Talvez o Everton fosse mais Ricardo Pinto, sim. O Santos era mais Flávio. E o Flávio foi o campeão brasileiro, né? Fala um pouco do Flávio aí, Ricardo. Não, o Flávio é um goleiro que, quando eu comecei a ver, eu não tinha essa confiança nele, porque ele não começou muito bem os primeiros anos do Atlético, os primeiros jogos do Atlético. Eu acho que ele se firmou mesmo ali em 99, porque em 98 o Atlético teve uma briga de quase ser rebaixado no Brasileiro, demorou para sair daquele bolo. Aí depois acho que ele foi ganhando sequência e foi melhorando e virou um goleiro de alto nível. Mas, assim, chama muito a atenção aquela que foi da troca do Flávio pelo Diego em 2003, né? Que daí a gente pode já começar a falar do Paraná, porque o Flávio sai do Atlético para ir para o Vasco. Isso. No Vasco ele é reserva, se não me engano, do Fábio. Fica 6 meses no primeiro semestre, ali, naquele período do estadual, porque daí o brasileiro era pontos corridos. Então ele não chegou a ficar 6 meses no Vasco, era reserva, e o Paraná foi lá e puxou. E daí eu acho que o Flávio do Paraná foi muito mais importante para o time do que o Flávio do Atlético, ao meu ver. Eu acho que o time do Atlético tinha outras peças e o Flávio dava aquele resguardo para o Paraná lá atrás. O Bório é um dos partidários de que o Flávio jogou mais no Paraná do que jogou no Atlético. Eu me lembro que a gente falava isso lá atrás, quando o Flávio estava ainda jogando pelo Paraná, né, de como o Flávio foi importante naquele período. E eu acho que talvez, né, Bório, não dá para fugir desse resumo que o Ricardo fez. Tem uma diferença da questão do próprio time, né? O Atlético tinha mais jogadores de qualidade, o Paraná
até montou bons times, em especial aquele time de 2003, mas não era a mesma coisa, né, de um time campeão brasileiro. Mas que o Flávio foi espetacular no Paraná, isso não tem dúvida, né? Sim, para mim, entre os 3 melhores goleiros da história do Paraná, está o Flávio. Com certeza. Não consigo elencar primeiro, segundo, terceiro, mas entre os 3 melhores da história está o Flávio, com certeza. Eu elenco o Marcos em primeiro. E qual que é o outro goleiro, só por curiosidade? O Regis. Regis? O Regis. Não ia ser o Ademir Maria, né? Regis, Marcos e Flávio, cara, pô. Não ia ser o Celso Cajuru, né, Bora? Não, Celso Cajuru. Mas, assim, o Flávio, além de ser, apesar desse jeito dele, igual o Santos, ser um cara mais quieto, mais fechado, ele era um líder no Paraná. Era um cara que exercia a liderança mesmo dessa maneira tranquila dele de ser. E era um cara respeitado pelos outros jogadores, né? Muito. O Flávio foi um gigante, assim, né? Ele já chega, claro, mais veterano para defender o Atlético, mas, cara, o Flávio foi demais, né? Agora, é engraçado, né? A gente tem aí uma série de outros goleiros, a gente tem o Richard, né? Que é o goleiro que ajuda o Paraná no acesso. Você tem o Léo, que foi, assim, talvez tenha tido... para mim, a melhor atuação individual de um goleiro na história do Paraná é a do Léo até se machucar no jogo de Belo Horizonte da Copa do Brasil, né, entre a Atlético Mineiro e Paraná, que foi um jogo espetacular, né? O Paraná, eu vou dizer que, assim, eu acho que isso é um pouco polêmico, mas mais que aquela Série B, aqueles 2 jogos contra o Atlético Mineiro ajudaram a reerguer o Paraná, que infelizmente não foi aproveitado. Mas não tem como você não colocar, Ricardo, Regis, Marcos e Flávio. Porque, primeiro, o Marcos é um pouco titular ali, né, antes de ir para Portugal, daí vem o Flávio e praticamente depois já volta o Marcos, né? Pois é, e eu estava tentando lembrar aqui, né, porque a gente fala, os 3 estiveram no melhor momento da história do Paraná. Depois que o Paraná foi rebaixado em 2007, o Flávio saiu, foi trocando goleiro atrás de goleiro, eu comecei a lembrar os goleiros que passaram pelo Paraná nesse período. Eu acho que teve o Marcos na volta, que ainda assim, durante o período foi reserva do Luiz Carlos, e o Richard pelo ano que teve. Mas assim, de 2007 para cá, o Paraná não teve nenhum goleiro que fez uma atuação brilhante, assim, uma temporada completa, igual os outros 3 tiveram no passado. Então, acho que fica mais fácil elencar os 3, até pelo giro que teve os outros anos. A gente lembra, teve goleiros experientes, mas que ninguém se firmou. O Paraná teve uma dificuldade enorme com goleiros. Tanto que o Marcos voltou, aceitou a reserva ali naquele período, depois ele assumiu a titularidade, acho que em 2014 de novo. Mas ele ficou um período no banco porque o Luiz Carlos estava bem, o Paraná foi repatriado. O Paraná tem esse costume, né, de repatriar goleiros. O Regis foi e voltou, o Marcos foi e voltou, o Luiz Carlos foi e voltou, Thiago Rodrigues foi e voltou, Gabriel Leite começou no Paraná e voltou, acho que 2 anos atrás. O Paraná busca na história o goleiro. Então, assim, fica difícil você achar outro que... Foi para o Brasil e voltou. Mas o Felipe é um cara que foi bem na Série D. Só que, claro, a gente não pode comparar 3 meses de Série D com anos de Série A até Libertadores, que o Flávio jogou, por exemplo, Copa do Brasil. Então, assim, talvez se o Paraná for campeão numa segunda divisão estadual, com o Felipe fechando o gol, a gente sabe que o nível que o Paraná vai enfrentar, o nível do Paraná hoje é de segunda divisão do Paranaense, o Felipe pode se destacar e fazer parte de uma recuperação histórica do clube. O Felipe pode entrar na história, mas hoje os 3 estão acima, assim, anos-luz. O Marcos, né, eu até coloco ele, eu acho que o Regis foi, talvez, mais goleiro do que o Marcos, apesar do Marcos ser espetacular. O Regis foi mais campeão, né? Então, inevitavelmente, essa comparação, né? O Marcos pegou a entre-safra de títulos ali primeiro momento dele de titular, e depois ele vem para ajudar a salvar o Paraná, né? No período que o Lúcio volta, no período que o próprio Ricardinho volta mais como treinador. Então, foi uma vinda assim, corajosa do Marcos, que ainda tinha mercado em Portugal, ainda tinha mercado nacional, né, Ricardo? E o Marcos estava no elenco, era reserva do elenco que subiu da Série B em 2017, né? Tanto que o jogo de despedida dele é a última rodada da Série B de 2017, que até teve aquela polêmica que o Marcos queria renovar mais um ano, e daí não renovou, virou dirigente. Ele tinha vontade de ficar mais um tempo jogando, mas meio que foi forçado essa aposentadoria, porque acho que ele viu que ele não tinha espaço no campo e foi para fora do campo. Mas o Marcos estava nesse período que você falou, aquele
a ressaca pós-títulos paranaense, sobe na João Avelange, vai embora, volta, amarga a reserva e o Paraná patinando na Série B até que ele fecha a carreira no acesso, que foi o último ano de destaque do Paraná. O Regis, o próprio Flávio foi campeão, né? O Flávio vai para a Libertadores, o Flávio é campeão estadual. Então, o Flávio participa, né, dos últimos brilhos, digamos assim, do Paraná Clube na Série A. Mas o Regis, né, Boris, você não tem como falar, né? Porque o Regis praticamente está em todos os títulos do Paraná, né? É o responsável por quase todas as taças do Paraná, né? O Regis jogava muito. Era um cara que tinha uma técnica para pegar pênalti. Quantas vezes entrevistei? Acho que você também entrevistou ele, né? Perguntando qual que era o segredo que ele tinha para pegar tanto pênalti, porque era um cara que os atacantes tremiam, o batedor de pênalti tremia na frente dele, porque era impressionante. E ele falava assim, não, eu só fico esperando, a hora que o cara vai bater, eu pulo na bola, não me atiro antes. E é interessante, né, porque ele acaba marcado no Coritiba, né, que ele passa aquele ano de 98, ele até vai com o Coritiba, né, até a disputa das quartas, né, quartas de final, né, com a Portuguesa. Mas assim, ele ficou muito marcado pelo pênalti que ele perde, né, porque ele não só defendia como ele batia. Ele só pegava, também batia bem pênalti, Mas ele perde um pênalti naquela final de 98, né, com o Atlético, que o Atlético vence a melhor de 3 sobre o Coritiba, e aí caindo no Coritiba, bom que então conseguiu fazer a mexida boa, né? No Coritiba, Bório, não tem assim, você falou do Jairo, o Jairo, pelo amor de Deus, né? O Jairo é uma legenda do Coritiba, mas assim, se você for falar goleiro do Coritiba, primeiro que vem na memória, né? Rafael Camarota, né? Esse não tem como, cara. Campeão brasileiro, né? O título mais importante que o Coritiba tem, né? Não tem. E ele, pô, naquele jogo lá contra o Bangu é sacanagem, né? E o jogo do Galo antes também, né? Ele foi o responsável direto também pelo título, né, do Coritiba, né? A gente sempre fala não, porque o goleiro, coisa e tal, mas é o goleiro protagonista. O próprio Roberto, Ricardo, mesmo ele sendo eleito o melhor jogador do brasileiro, né, o único referencial desse período é a bola de prata da revista Placar, e o Roberto ganha em 83 no Atlético e em 84 no Vasco, mas o time do Atlético tinha o Washington Assis, tinha o Nivaldo, tinha o capitão, tinha o Jorge Luiz no meio. Quer dizer, você tinha um elenco bem forte. O Coritiba, não. O Coritiba era o Rafael, né? Sim, acho que se pensar eu, pelo menos, quando eu fiz muitos especiais do Coritiba campeão em 85, era incrível como os dois nomes mais citados eram o Rafael e o Tobi. Tanto que quando eu começava a pensar em 85, eu já remetia esses dois, de tanto que eu ouvia falar deles. E o Rafael, acho que marcou o nome, tanto que volta e meia se fala, quer falar alguma coisa de Coritiba, entrevista o Rafael, ele virou até um personagem, porque ele dá umas entrevistas polêmicas e todo mundo gosta de ver o Rafael, e ninguém lembra a passagem dele pelo Atlético, né? O Rafael do Coritiba, praticamente. Assim, quando você quer fazer uma entrevista, você procura o Rafael para falar do Coritiba e às vezes acaba citando o Atlético. Mas ele virou um personagem e, consequentemente, pelo título, virou ídolo, né? E engraçado isso, né? Porque ele sai do Atlético direto para o Coritiba, né? Porque uma coisa que hoje é quase impensável de acontecer, né? Talvez o último exemplo de jogador que passou pelos dois assim foi o Rafael Veiga, mas ele tem um Palmeiras, né? Tem um semestre de Palmeiras no meio dessa história. Assim como o Flávio teve um semestre de Vasco, não, o Rafael saiu do Atlético e foi comprado pelo Coritiba. Né? Quando é que ia haver negociação entre Atlético e Coritiba nos tempos de hoje, né? Até porque, naturalmente, né, a diferença hoje até do patamar, né? É difícil você imaginar, o Coritiba vai contratar um jogador do Atlético, ou o Atlético vai vender para o Coritiba, e por aí vai. Mas o Rafael, ele, assim, o mais louco, né, é que ele deixa na reserva o maior goleiro da história do Coritiba. Né? Assim, se você for pegar a turma mais antiga, né, Bório, o Jairo, assim, o Jairo é um fenômeno. Mas o que fez o Rafael deixou o Jairão no banco. O Jairo vai para uma semifinal, né, com o Rafael suspenso, faz espetacular naquela semifinal no Couto Pereira, mas
o Rafael é uma figura tão forte nessa conquista que alguns nem lembram que o Jairo estava. Né? É verdade. E o Rafael era bem ao contrário dos que nós citamos do Atlético, né? O Flávio, o Santos. O Rafael era o cara espalhafatoso, o cara que, pô, com aquela cabeleira, aquele bigodão, e fazia defesa e gesticulava e não sei o quê. Pô, só faltava comemorar igual o Lela, né? O Rafael era muito louco, né, cara? Ele chamava atenção para ele. E isso, sei lá, marcou na carreira dele, né? E além disso, era um baita de um goleiro, né? É. E eu não sei se por questão de idade, se o Jairo era muito mais velho que o Rafael. Ele estava já quase com 40, né? Pois é, isso também pesa, né? Você vai para um momento decisivo do campeonato, o cara mais velho sente mais, né? Ele estava com 38 durante a campanha. O Jairo nasceu em 46, então ele estava com 38. E o Rafael, em 85, ele estava com 32. Né? Não é o tão Rafael grande. Também vai longe ainda, né? Vai longe jogando, né? Porque o Jairo, acho que logo depois aposentou, né? O Jairo, se não me engano, ele para no ano seguinte, 86. É. Ou eu estou muito enganado e acho que ele termina a carreira no América ainda mais para frente. O América em 88. Deixa eu até ver aqui no Google. Deixa eu falar do Jairo. O Jairo terminou a carreira no time da cidade do Milton Nascimento, no Três Pontano, em 89, com 43. Mas ele é titular do América com 42 anos. Na época, 42 era, né? Terceira passadoria já. Era só o Zoff, né? Só o Zoff, O Jairo, assim, é uma história curiosa. Quando eu tinha 10 anos, até hoje eu tenho os 2 pés tortos para jogar futebol, meu pai quis me colocar numa escolinha de futebol, ali no Pinheirão. E eu não conhecia os jogadores antigamente, obviamente. Não tinha um ano de experiência de futebol, não conhecia esses caras. E o Jairo era meu professor na escolinha. Olha! Como eu jogava mal na linha, até no colégio eu ia pro gol. Aí na escolinha, eu pensei, será que eu vou pro gol ou vou jogar na linha? Eu falei, vou jogar na linha, né? Se eu soubesse quem era o Jairo, eu tinha pedido para jogar no gol, olha quem ia me dar aula. Só que o Jairo, no primeiro dia dela, falou, Piá, você joga em que posição? Eu falei, nunca joguei. Então vai pra zaga. Tá. Nunca deu certo. 4 meses depois, larguei a escolinha. Mas, assim, esse fato curioso, o Jairo foi, acho que, o primeiro ex-jogador com quem eu tive contato. Olha a chance que você perdeu, hein, Ricardo? Pois é, né? Faz parte da vida. E o pessoal acha que a gente não conta história. Acho que o Ricardo nunca contou isso para nós, né, Bora? Nunca. Eu não Ah. nunca lembrei. Nunca lembro. Cara, 12 anos de história e ó. Mas o Jairo e o Rafael, e aí o Joel também, né, um período. O Roberto Costa foi titular do Coritiba em Campeonato Brasileiro também, Mazzaropi, como lembrou o Bório. Só que daí, aí no Coritiba, existe um hiato, né, de goleiros, talvez do Rafael, Ricardo, até o Fernando Praz. Eu acho que até o Gilberto. Porque o Regis veio em 98, porque Coritiba 95 era Renato Seco, daí veio o Anselmo, veio o Regis, e aí veio o Gilberto. E o Gilberto, eu lembro veio o Edilson do Francisco Beltrão, lembra, Bora? É verdade. Edilson, mas o Gilberto... O cara que tomou 4 gols acho que foi 4 gols do Romário? Foi uma coisa assim, aqui no Couto Pereira, no sábado à noite, o Vasco meteu 4, no Curitiba 4 gols do Romário, ou era do Edmundo, sei lá, mas é por aí. Mas acho que o Edilson era reserva do Gilberto antes, não era? Era. Porque eu lembro que o Gilberto, assim, que você falou de bola de prata, quando anos atrás era o que tinha de referência, né? Quando o Coritiba anunciou o Gilberto, meus amigos Coxa Branca, olha aí, ó, Coritiba trouxe o Gilberto, eleito o 8º melhor goleiro, jogando pelo América, que foi rebaixado na bola de prata. Tipo, era esse o nosso... A questão, assim, conseguia ver todos os jogos, era a referência, era a bola de prata. E o Gilberto foi bem no Coritiba. Mas, assim, como ele jogou, acho que 2 anos e meio, talvez seja esse ato que o Christian falou, que aí vem o Fernando Praz e leva o Coritiba para a Libertadores. Acho que aí, por isso tem essa referência, mas o Coritiba, acho que desde o Gilberto, Fernando Praz, aí tem um período ali entre o Praz e vira o Edson Bastos e o Vanderlei, que o Coritiba fica capenga de goleiro, e aí o Edson Bastos e o Vanderlei, cada ano era um, revezando, embora o Edson Bastos tenha tido a falha na final da Copa do Brasil, eu acho que ele foi
muito importante, foi um ótimo goleiro do Curitiba, foi o goleiro do acesso em 2007. Então, o Curitiba de 2000 para cá, eu acho que ele sempre teve referências no gol. Recentemente teve o Wilson, e agora o Gabriel tá querendo provar que pode fazer parte dessa lista. E eu estou vendo aqui, se eu não me engano, foi um 3-1 do Vasco. 3-1 para o Vasco da Gama. Deixa eu ver aqui. Não foi os 3 do Edmundo? 3 do Edmundo. 97? Eu 97. confundi. 97 foi 3-1, não foi 4-0. 3 3 gols do do Edmundo e o Kleber Arado fez o do Curitiba. Que é ali já o Edmundo no melhor momento da carreira dele, né? No Vasco, que vai ser campeão, né? Ele fez 6 do União São João naquele ano. Nossa Senhora. O Edmundo, aquele campeonato, foi demais. E aí vem Edson Bastos e Vanderlei. Engraçado que naquele período em que os dois estavam, havia uma dúvida, né? Quem seria melhor? O tempo acabou mostrando, né, que o Vanderlei, por tudo que o Vanderlei conseguiu na carreira, mas nos momentos, sim, os dois dividiram finais de Copa do Brasil, né? De um lado, o Edson Bastos em 2011 e o Vanderlei em 2011. E o Vanderlei, no final, assim, porque os dois eram goleiros, né? Mas, assim, o Vanderlei mesmo quieto, os dois eram de fazer defesas espetaculares, né? Saltar e tal. E os dois chegaram juntos, né? Porque eles vieram para a Série B de 2007. O Vanderlei campeão paranaense pelo Paranavaí, e o Edson Bastos, ele tinha sido campeão do interior paulista pelo Guaratinguetá, e já tinha feito passagens pela Ponte Preta, então ele tinha mais Figueirense, ele tinha mais experiência que o Vanderlei. E acho que por isso que o Edson Bastos largou na frente. Aí, em 2008, ele foi mantido titular. Aí, o Vanderlei ganha a posição em 2009 e, pro azar do Vanderlei, o Curitiba é rebaixado. E aí, o Edson Bastos volta a ser titular. Aí, o Edson Bastos é titular até 2011. Depois, ele sai, quer dizer, ele perde a posição, o Vanderlei vira titular. E daí, no final da Copa do Brasil, o Edson Bastos vai embora e o Vanderlei fica até 2014. Então, eles tiveram alguns períodos ali que eram trocas. Não tinha um titular absoluto. Né? É interessante, né? A gente está falando de goleiros com longas passagens, né? Tanto no Paraná, quanto no Atlético, quanto no Curitiba, né? E parece que não, né? Parece que não, mas aí o Curitiba tem o Wilson, que também ficou um tempão no clube, né? O Wilson chegou em 2015, né? Ele veio, daí o Vanderlei saiu, o Curitiba sofreu com goleiros, o Vaná não se firmou, né? Foi quem foi escolhido para ser titular. Veio o Bruno, e aí veio o Wilson para o brasileiro correndo, e o Wilson foi fundamental para o Curitiba escapar do rebaixamento em 2015. E ele ficou aí até outro dia. Ele saiu por um empréstimo para o Atlético Mineiro e voltou, mas assim, ele ficou de 2015 a 2021 no Curitiba. Ele termina a passagem dele também, né? No início de 2022. Quase 300 jogos pelo Curitiba, né? Ele saiu só em 2018, 2019, né? Que foi emprestado para o Atlético Mineiro porque o Alex Moreira estava em boa fase, o Wilson acho que tinha voltado de lesão, para não ficar no banco, o Wilson foi para o Atlético Mineiro. O Vanderlei, se não me engano, só o Jairo jogou mais que ele. O Vanderlei tem 301 jogos no Curitiba. Então você veja o tamanho também dessa experiência. Né? Sim. E não parece aquilo que você falou, né? Não parece que é essa longevidade tanto assim, né? Pô, cara, 300 jogos é muita coisa, né? Não, é 5, 6 anos, né? De clube, né? Tipo o Marcos, né? O Marcos também, ele tem um número gigante de jogos, né? Eu não me lembro exatamente o número de jogos que ele tem, mas ele tem uma cacetada de jogos pelo Paraná também, né? Tem. Desses goleiros todos, Ricardo, você lembra de cabeça do Atlético? Quem ficou mais tempo? Quem jogou mais, talvez? Será que foi o Santos? Número de jogos, eu não sei. Dessa turma recente, né? Santos, o Everton... Porque o Everton ficou de metade de 2012 até o final de 2016. E o Santos ficou de 2017 até meados de 2022, começo de 2022. Só que aí, como o Atlético de 17 a 22 jogou tudo contra campeonato, 2021, por exemplo, o Atlético só ficou fora das finais do Paranaense. Ele jogou todos os jogos que eram possíveis no ano. Só não jogou as 2 finais. Então, aí eu já não sei quem jogou mais. Olha que louco. O Everton. Né? Acho que o Santos tem mais jogos, né? Não? Cara, acabei de ver que não. O Santos tem 258 jogos no Atlético. O Everton teve 318. Caraca. Porque a gente não lembra que o Everton jogou Libertadores, jogou até final de Copa do Brasil. Era um período em que o Atlético era dominante também em alguns momentos do campeonato estadual. Então, assim, o Everton jogou bastante pelo Atlético. Jogou
tempo, assim. Mas é engraçado, porque o Santos chegou a fazer parte do time de aspirantes em 2018. Sim. Do Paranaense. E o Everton não jogou o Paranaense quando eram os aspirantes, realmente. Mas acho que como o Atlético jogou muito mata-mata, quem falou, jogou em final da Copa do Brasil, o Libertadores era frequente. Acho que o Everton, nessa questão, passou por cima, porque o Everton não dava muito espaço, né? O Everton só saía do time convocado ou machucado. E ele não se machucava muito. O Everton era fominha, aquele que não queria deixar de jogar nenhum jogo. Mas, assim, já que a gente voltou ao Atlético, eu queria, assim, eu acho que o Bento tem tudo para passar tanto o Everton quanto o Santos em quantidade e em qualidade. Porque eu acho que o Bento tem potencial de ser melhor que o Santos e melhor que o Everton. E vamos ver se vai manter a tradição de 2024 em Paris, o Bento ser o goleiro da seleção, né? E embora, as únicas medalhas. Eles não foram embora do Atlético. Se o Brasil só ganha medalha de ouro com o goleiro do Atlético. O Bento, ele é um goleiro, assim, eu acho que ele é a evolução da espécie, né? Porque vamos lá para o Roberto Costa, né? O Roberto Costa era um goleiro baixo. Baixo. Assim como o Marola era baixo, assim como o Diego, assim como o Rafael, né? E aqui eu estou citando goleiros que passaram pelo Atlético. O Gilmar era um pouquinho mais alto, mas o Ricardo era mais baixo, né? Aí você tem o Flávio. O Flávio era alto. Mas ele já era, acho que ele é mais alto, ele é tão, deve ser ali. Mas aí vem o Everton, que é um goleiro ainda média altura. O Santos é maior que o Everton e o Bento é maior que o Santos, né? E com uma agilidade, né? A gente fala para não datar o programa e acaba datando. Que é aquela última defesa no jogo da terça-feira que a gente assistiu da Libertadores, dia 18 de maio de 2023. Você que está ouvindo o programa daqui a uns 3 anos, então era 18 de abril, como eu disse, 18 de abril de 2023, aquela última defesa no chute do Johan, né? Que é a defesa do handebol, né? Defesa do handebol, exatamente. E ele, pela altura dele, ele usa muito esse recurso de defender com as pernas, né? Abre aquele pernão ali que já fecha completamente o ângulo, né, do atacante, né? A agilidade dele é impressionante. Impressionante. Eu não sei quanto tempo de vida ele vai ter no Atlético, viu? Eu acho que logo vem um gigante europeu aí e leva o Bento embora. Deixa eu só ver se nós não estamos falando bobagem, né? O Bento tem 1,89 e o Santos, eu acho que ele falou bobagem, mas tudo bem. 1,93, você quer ver? Não, 1,88 por 1 centímetro. Por 1 centímetro. 1 centímetro! Mas é mais alto. Mas o Bento é mais alto. Eu achei que o Bento era mais alto ainda. Eu também, ele parece mais alto, né? Ele parece ser um cara mais alto, mas mesmo assim, né, gente? É um goleiro, né, de patamar elevado. E aí, assim, para a gente já seguir para a reta final do programa, os goleiros de fora, né? A gente começou por eles e vai terminar por eles. Engraçado, eu vou lembrar, assim, quem que a gente vai lembrar? O Dida. O Dida era um goleiro espetacular. Sim. O Marcos, só que o Marcos teve um auge mais curto do que o Dida, né? Sim. O Marcos só que teve um auge em 99 brutal, e 2002. Né? Sim. E ainda em 99 ele falha na final, né? Mas o Marcos ele tem um histórico de falhas, né? Só que ele se redimiu de forma espetacular. Então as falhas ficam folclóricas, né? Como aquele chute no ar contra o Vitória. Então, assim, ele teve frangos inacreditáveis. Mas o que ele fez, isso aí vira história engraçada, porque não teve nenhuma falha em final. Assim, talvez se o Palmeiras tivesse perdido o título da Libertadores, ele teria sido descrachado. Veloso talvez não tivesse sido o Atlético Mineiro. Mas como ele pegou pênalti e tudo mais, aí, né, passa batido. Não podemos esquecer Rogério Ceni, né? Pois é. Cara que teve, acho que 1000 jogos pelo São Paulo, né? É uma coisa absurda, assim, né? A atuação dele contra o Liverpool na final do Mundial de Clubes de 2005 é um negócio, assim, inexplicável. Absurdo, também. né? É sensacional. Sobrenatural mesmo, aquele jogo dele. Além de ser artilheiro, né? O Marcos joga 520 vezes, 530 vezes pelo Palmeiras, mas muito porque também ele pegou um Palmeiras que era eliminado na primeira fase da Copa do Brasil, um Palmeiras que foi rebaixado, né? Um Palmeiras que não jogou tantas Libertadores. E né? ele teve muita lesão, né?
Muita O lesão, Marcos porque o chegava a Sérgio... perder anos completos de tempo. Tanto que o Dio Cavalieri surgiu no Palmeiras porque o Marcos não conseguia jogar. E só para ter uma ideia, o Sérgio, né, que era o reserva principal, né, no período maior do Marcos, o Sérgio também faz jogo pra caramba pelo Palmeiras, né? Ele tem uma passagem longa pelo Palmeiras também, são 370 jogos, né? O reserva teve 370 jogos, né? Porque ele é reserva do... Ele foi titular no período do Palmeiras. Ele era o goleiro campeão brasileiro em 93, se não me engano. Ele foi campeão, jogou 70 jogos em 93, mas aí ele perde espaço em 94, porque o Veloso se recupera, né? Porque o Veloso também teve um período de lesões, né? O Veloso, desde aquela fratura de perna lá do jogo do Flamengo, que o Gaúcho foi ser goleiro e pegou pênalti e tal, em 78, né? 88. Ah, não, era o Zete no gol ainda. O Zete que quebrou a perna. Zete quebrou a perna. Veloso não é tão Eu fiquei velho. olhando, falei, Veloso não era dessa época. E assim, eu não me lembro, eu me lembro pouco, é lógico que a gente viu jogar, mas eu me lembro pouco do Leão sendo aquele goleiro espetacular. Eu não vi o Leão jogar. Ele tem uma grande atuação, quem não viu esse jogo, veja, que é a final do Brasileiro de 82, o primeiro jogo da final, que é um empate no Maracanã entre Flamengo e Grêmio 1-1. Naquele jogo, o Leão tem assim uns 15 minutos que ele faz 3 ou 4 milagres, já com o Grêmio na frente, né? Que o Grêmio sai na frente e o Flamengo empata, o Zico empata o jogo aos 43, 40 e pouco do segundo tempo. Aí eu lembrei de um goleiro. Esse sim eu vi ser espetacular, que é o Rodolfo Rodrigues. Ah, sim. O Rodolfo Rodrigues, que ficou muito marcado pelo aquele lance do Ronaldo Fenômeno no Cruzeiro, quando ele estava no Bahia, aquela bobeada dele lá. Mas ele no Santos, ele foi um fenômeno. Foi um fenômeno. Aquele lance contra o América foi o que, assim, são dois lances que, quando eu falo Rodolfo Rodrigues, foi o que eu mais vi. A falha pelo Bahia contra o Ronaldinho, né? Ele era Ronaldinho, e aquele lance de 58 defesas em 2 segundos acho que contra o América, não é? Contra o América de Rio Preto. São os dois, assim, os extremos, né? O Rodolfo, ele, assim, esse perfil é um perfil muito semelhante ao do Rafael Camarota, né? Que vai desaguar também um pouco no Ricardo Pinto, vai desaguar lá na frente no próprio Everton, que é o goleiro show. Né? O Rodolfo era, assim, primeiro, ele é um goleiro, naquela época ele era um goleiro enorme, né, Bório? Ele era um armário, ele era alto e era um armário. Né? Ele intimidava os atacantes, né? Com aquele tamanho. E os goleiros da época, o Carlos, o Valdir, tudo magrinho, né? Tudo, né? Você acha que se chutar no canto ele não chega, mas o Rodolfo parecia que chegava em todas. E assim, ele já pegou, foi campeão pelo Santos em 84, né? Daquele título paulista, do gol do Serginho, mas depois ele pegou um período de draga do Santos. Porque não tinha rebaixamento em campeonato naquele tempo, mas o Santos teve péssimas colocações no Campeonato Brasileiro naqueles anos ali, entre 85 e 89, né? E eu lembrei de 2 caras aqui que também eram da mesma época e eram fenomenais. O Zé Carlos, do Flamengo. Falecido Zé Carlos. E o Acácio, do Vasco. O Acácio era. Acácio foi um negócio Eram louco. 2 goleiros assim que era impressionante, né? O Acácio, o Acácio, o primeiro clube dele foi o Serrano de Petrópolis. Aí tem um jogo que o Serrano ganha em 80 do Flamengo, 1-0, e ele fecha o gol, lá em Campos, lá em Petrópolis. E aí o Vasco leva ele em 81. Só que ele começa na reserva do Mazzaropi e ele ganha a posição de titular naquele Campeonato Carioca de 82. E aí ele é decisivo também nas finais contra o Flamengo, né? O Flamengo bombardeia o gol do Vasco e o Acácio vai pegando tudo. Mas, assim, para vocês verem como o Roberto Costa era bom. Ele pôs o Acácio quase 1 ano e meio na reserva, né? O Roberto Costa, e naquele período em que o Roberto é convocado para a seleção, inclusive, né? Que ele é titular daqueles 2 jogos com o Eduzinho de técnico da seleção.
Ricardo, assim, você falou do André, você falou lá atrás falou do Marcos, do Rogério, do André do Fluminense, que é o primeiro goleiro convocado na André pós-Tafarel, né? Do do Inter. Inter. E depois foi pro Cruzeiro, né? Foi pro Cruzeiro, se machucou e tal, mas era um goleiro que tinha potencial. Ele foi o goleiro titular na estreia do Luxemburgo na seleção. Exatamente, né? Foi o primeiro jogo da era pós-Tafarel, porque o Tafarel não deixou ninguém jogar. Sim. E aí Tanto até que o Zete quase não foi em 94, porque ele achava que merecia ser titular, como não jogava, ele quase se afastou da seleção, e aí foi convencido a ficar. E aí eu estava falando com o Luizinho Neto, dia desses, e ele contando, ele e o Paulo Rink me contando daquela série de Atlético e Atlético Mineiro de 96, né? Quando o Tafarel faz uma atuação histórica, não é nem na arena, né? Na Baixada, né? Porque na velha Baixada, com arquibancada metálica e tudo, o estádio balançava. Nossa, era um negócio louco. E o Tafarel fez uma partida incrível aquele dia, num jogo em que o Atlético, eu nem me lembrava disso, Bora, um jogo que o Atlético não teve Oséias. Oséias foi suspenso aquele jogo, tomou terceiro cartão amarelo lá em Belo Horizonte, jogou o Clóvis. Olha só, o Clóvis. Clóvis Cruz, né? Clóvis Cruz. Porque depois veio outro Clóvis, né? Que era o Mike Tyson de repouso, né? Mas que era zagueiro, é engraçado, né? Volante, né? Volante, O Tafarel, ele tem a sua história, muitos colocam ele como o maior goleiro da história da seleção brasileira, mas eu não acompanhei o Tafarel no auge. Eu vi o Tafarel jogar mesmo, porque, claro, quando o Tafarel estava no Atlético Mineiro, poucos jogos do Atlético Mineiro passavam para cá, né? Então você não via muito ele. Aí o Tafarel na Copa de 98, ele teve suas boas atuações, mas o auge foi em 94, então eu não vi o Tafarel nesse auge. Talvez o melhor jogo que eu tenha visto do Tafarel foi no Galatasaray, na final da Copa da UEFA, que ele pegou pênalti e tudo, e o Galatasaray foi campeão. Isso já no final da carreira. Quando eu era novo, o goleiro que mais chamava atenção para mim era o Carlos Germano, que assim, ele fez defesas no Vasco, depois em outros clubes, no Santos ele foi bem, assim, que era um goleiro genial, até que veio o Dida. O Dida daí supera qualquer tipo de defesa, porque na época goleiro brasileiro não tinha espaço na Europa. O Dida acho que foi quem abriu esse caminho para muitos goleiros irem para lá, e daí o Dida fez sucesso no Milan, e para mim acho que o goleiro que eu vi brasileiro que mais se destacou foi o Júlio César na Inter de Milão. Acho que o Júlio César, para mim, foi o melhor goleiro brasileiro que eu vi jogar. Eu ainda fico assim, na seleção não tem para o Tafarel. Tafarel, assim, na seleção não tem. Agora, em clube, o Zete jogou mais, o Marcos jogou mais, sim, o Dida jogou mais. O Dida, infelizmente, pegou uma Copa em que o Brasil foi eliminado cedo, né? Então ele não teve essa chance. O Dida é engraçado, né? Ele jogou 3 Copas, mas só entrou em campo em uma, que foi a que o Brasil foi pior. Nas outras o Brasil estava melhor, né? Ele era junto com o Germano e com o Tafarel em 98, ele era junto com o Marcos goleiro. E o Rogério. E daí em 2002 era o reserva do Marcos, e aí em 2006 ele virou titular. Então cada Copa ele foi ganhando uma posição. Que era o Marcos também com o Rogério. Em 2006 era o Dida, o Rogério e o Júlio César. Dida, Rogério e o Júlio César, exatamente. Aí, porque daí o Parreira coloca, né? O Parreira coloca o Rogério naquele jogo do Japão, né? Isso. E levou o Júlio César, porque ele viu o Júlio César como o que era o futuro e quis dar a experiência, né, de uma Copa do Mundo. Tanto que era entre o Marcos e o Júlio César, ele optou o Júlio César pela idade. Tanto que o Júlio César foi titular em 2010, e os reservas eram Doni e o outro goleiro, eu não lembro quem que era em 2010. 2010. O Gomes. O Gomes, goleiro do Cruzeiro. E aí, claro, a gente vai chegar no Ederson, no Alisson, então aí me parece que o Ederson vai ser o goleiro para frente, né? Talvez tendo ele a chance de ser titular numa Copa do Mundo, porque isso não dá nem para dizer, né? Que o Brasil vai classificar para a Copa do Mundo, pelo amor de Deus, né? Pô, com 48 anos, pelo amor de Deus. Né? Agora não tem como, né? Se o Brasil for com a seleção sub-20, pega ali um 5º lugar fácil. Não, se o Brasil for com Goiás, que vai para... Né? Se o Brasil for com Goiás, vai para a Copa do Mundo. Mas, gente, semana que vem, a expectativa é que a gente tenha um convidado muito especial. Se tudo der certo, estamos em negociações, não é fácil, as pessoas são procuradas, a gente tenta, nós somos um podcast local, né? Então não temos, às vezes, a visibilidade daqueles programas nacionais e tal, mas vamos lá, vamos tentar, tá possível que a gente tenha um grande convidado
na semana que vem. Ricardo Bório, mais uma vez, um abraço, gente. Voltamos semana que vem. Valeu! Valeu! Valeu!